gente! Hoje eu vou fazer uma mini resenha dos livros que eu li no comecinho desse ano de 2023, né? Dos livros que eu li ali em janeiro. Eu não sei como, mas eu dei conta de ler 7 livros em janeiro. Tudo bem que 4 deles são livros super curtinhos, assim, mas foram 7 livros, entendeu? Isso pra mim é bastante, porque eu sou uma leitora bem lenta. Tem livro de tudo que é tipo, de vários gêneros e estilos, e, enfim, que é mais ou menos o tipo de gosto literário que eu tenho. Eu fico enjoada se eu leio só uma coisa por muito tempo, então eu vou fazer dessa mega mistura. O primeirinho livro que eu terminei esse ano foi As Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E assim, eu e Machado de Assis, a gente tem um relacionamento que não é muito legal, sabe? Esse é o terceiro livro que eu li dele, eu já li Dom Casmurro e Helena dele, e eu não gosto dos livros dele, das histórias dele, tipo assim, eu tenho muita admiração por ele, e Brás Cubas é um exemplo de como ele é um escritor absurdamente incrível da literatura brasileira, mas as histórias que ele escolhe contar, particularmente, eu acho tão chatas. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a história vai seguir a vida do Brás Cubas, né, que ele já morreu, e daí ele tá contando a história da vida dele, que foi basicamente uma tragédia, só que ele conta num estilo um pouco mais cômico, meio tipo assim, debochando da própria desgraça da vida dele, o que quem não gosta de fazer isso, né? É maravilhoso, a gente rir das nossas próprias desgraças, pra não deixar os outros rir da nossa cara. E aí que meu cérebro se dividiu muito entre, tipo assim, eu não gostei de ler essa história, mas eu gostei muito das técnicas de escrita que o Machado usa. Então, tipo assim, ele foi muito pioneiro, né, no estilo de escrita que ele tem. Essa coisa de ser uma coisa meio sarcástica, meio que debochando de um cara que representa a elite ali do país naquela época, né? Um cara que tinha tudo pra dar certo na vida, mas ele vai se ferrando cada dia mais. Mas fora esses detalhes da escrita em si, a história eu achei meio... Não, porque realmente é a história de um cara que viveu e morreu sem nada grandioso ter acontecido na vida dele. E eu sei que essa é a grande ideia do Machado de Assis, né? Tipo, pegar uma pessoa comum e contar a história da vida dela do jeito diferentão ali que ele tem pra contar. E o jeito que o Machado conta histórias é muito bom, e aí que eu fico meio dividida nessas coisas, porque eu gosto do jeito que ele conta histórias, tipo, Dom Casmurro eu achei que foi genial o jeito que ele conta e deixa a dúvida, né, de várias coisas ao longo do livro, mas a história em si que ele decidiu contar, eu acho... Então eu fico tipo assim, queria tanto que ele escrevesse uma história que fosse sobre personagens ou sobre assuntos que eu tivesse interesse, porque daí eu acho que eu ia gostar muito. O próximo livro que eu li daí foi o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie, e eu achei esse livro muito bom, porque ela fala como todas as pessoas deveriam ser feministas, né? Não só pelo ponto de vista das mulheres, mas dos homens também, que eu acho que é um ponto de vista que a gente tinha que incluir mais quando a gente faz esse tipo de discussão, porque o machismo não é bom pros homens, né? Tem um monte de coisa ali que afeta negativamente na vida dos homens também. Tipo assim, o homem não pode expressar sentimentos. Cada vez que tem alguma separação, é muito mais difícil para um homem ficar com a guarda das crianças, esse tipo de coisa. Tem um monte de coisa que afeta também a vida deles. E eu acho que nesse livro a Chimamanda conseguiu trazer esse ponto de vista muito bem também. Não só no lado de homens, né? Mas, tipo assim, também pra algumas mulheres que sentem que não faz tanta diferença assim isso na vida delas. Mas além das discussões em si, o que eu mais gostei nesse livro é o jeito que a Chimamanda fala, porque a escrita dela é muito simples. É realmente, assim, o tipo de livro feito pra leigos, né? Pra pessoas que não estão necessariamente nessa bolha de progressismo e papapá, mas o jeito que ela fala, ela vai contando histórias da vida dela, de amigas dela, de colegas, e mostrando como que o machismo vai influenciando na vida das pessoas e exatamente por que o feminismo seria tão bom pra melhorar a vida de todo mundo, tanto homens quanto mulheres. E esse livro, na verdade, é uma transcrição de um TED Talk que ela fez há um tempo atrás, então tu tem a opção de tanto ler o livro quanto assistir o TED Talk. Por isso que eu digo que eu li bastante livros esse mês, porque eles são curtinhos, porque, né, um TED Talk ali de, tipo, 15, 20 minutos foi transformado num livro, eu demorei mais 15, 20 minutos pra ler ele porque eu leio devagar. E também porque eu fiquei sublinhando e escrevendo comentários ao longo do livro inteiro. Mas ele é bem rapidinho de ler, então acumulou aí meus livros do mês. E depois de ler esse livro, eu tava numa vibe, né? Vamos lá, direitos sociais. E daí eu fui ler o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que pra mim é quase que um livro irmão de Sejamos Todos Feministas, porque ele também traz essas pautas importantes e dessa mesma forma simples, né? Pra pessoas leigas entenderem também. Mas é claro que no Pequeno Manual Antirracista, a Djamila vai falar sobre o racismo, mais especificamente no racismo no Brasil, né? O contexto que ela traz é aqui do Brasil. É muito foda as porcentagens, as estatísticas que ela traz ao longo desse livro,
e a realidade, né, da contextualização, assim, do assunto aqui no Brasil. Porque quando eu li o Sejamos Todos Feministas, eu sendo mulher, tinha muita coisa ali que eu já me identificava e que eu já sabia que acontecia, eu já entendo um pouco dessas coisas. Mas no manual antirracista, tinham várias coisas que eu não sabia ainda, ou que, tipo assim, eu ainda tinha um tanto de ignorância na minha cabeça a respeito, e a Djamila vai trazendo à tona essas informações que eu acho que é, tipo, é o tipo de coisa que eu acho que devia ser óbvio, mas que não é óbvio porque não é tão disseminado na sociedade, né? A gente não aprende sobre esse tipo de coisa, é o tipo de coisa que é óbvio, mas ninguém fala sobre o assunto, então não é tão óbvio assim. E o que eu mais gostei nesse livro é a praticidade dele, porque a Djamila realmente, ela é um manual, sabe? Tipo assim, ela te dá coisas práticas que tu pode começar a fazer hoje, amanhã, essa semana, pra combater o racismo no Brasil, em qualquer lugar que tu esteja, seja na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na internet, enfim, né, onde for que tu estiver indo. Isso que eu achei mais impactante, assim, nesse livro, porque realmente tu pode fazer uma listinha de coisas que tu pode começar a fazer hoje, sabe? Não é difícil. É claro que não é lendo esse livro que tu vai ser mestre em antirracismo no Brasil, não, ele é mais como se fosse uma coisa introdutória, e daí tanto que ela lista vários outros livros e pesquisas, né, artigos assim que tu pode ir atrás pra aprender mais sobre o assunto. Tem vários ali que eu já fui adicionando. Eu realmente passei, eu acho que quase meia hora depois que terminei de ler esse livro naquela listinha, adicionando mais um monte de livro lá. E, se não me engano, a grande maioria deles é de autores nacionais, o que eu acho muito legal porque não tem como a gente ler e estudar sobre o racismo no mundo sem entender o contexto aqui no Brasil, né? Tipo, as coisas são muito diferentes em outros lugares, então eu acho que esse livro, ele realmente, assim, é o ponto de virada que tu precisa. Ele é um livro super curtinho também, não sei quantas páginas ele tem, mas, tipo, não tem 200, eu acho que não tem nem isso. É bem curtinho, bem fácil de ler. A escrita da Djamila também é muito prática e é muito fácil de entender as coisas que ela fala, porque ela vai trazer, assim, contextos, histórias, exemplos, estatísticas e coisas que fica muito mais palpável da gente entender. Então é realmente um livro muito, muito, muito incrível. Daí eu reli esse livro aqui, que ele é O Império Final, da saga... como é que se traduz em português? Nascidos da Bruma, do Brandon Sanderson. Eu amo essa série aqui. Ela é uma série de fantasia que vai basicamente seguir uma ideia que, tipo assim, 1000 anos atrás, o herói das trevas... Herói das trevas? O vilão das trevas ganhou a guerra, né? A conquista do mundo lá, e ele domina o mundo há 1000 anos. É um mundo muito horrível, as pessoas são escravizadas, tem muita desigualdade social, é uma coisa horrorosa. Até que esse grupo de pessoas decide: pois nós vamos derrotar esse vilãozão aí que tá há 1000 anos vivendo, que várias outras pessoas já tentaram derrotar ele e não conseguiram, mas pode confiar que a gente vai conseguir. E basicamente o livro inteiro, é um toco de livro isso daqui, é eles indo nessa missão, né? Indo tentar como é que a gente vai fazer isso. O plano deles é basicamente, tipo assim, desestruturar a sociedade, como é que eles vão conseguir eliminar o exército da cidade, que é muito bem treinado, como é que eles vão conseguir chegar naquele cara vilãozão, né, top das galáxias, e conseguir matar ele. E no meio disso tudo tem um sistema de magia aqui que eu também acho o sistema de magia mais complexo e mais perfeitinho que já existe, que eu já li na minha vida. Ele é baseado em metais, então, tipo assim, tu vai ingerir um metal e tu vai queimar ele na tua barriga. Cada metal tem uma função, entendeu? Então tem alguns metais que vão te dar mais força, alguns vão te permitir enxergar melhor no escuro, escutar mais longe, outros metais te permitem controlar outros metais, então tu pode puxar um metal ou empurrar um metal, e daí fazendo isso tu consegue voar, tu consegue usar, tipo, mísseis, lanças. Enfim, eu gosto muito que esse sistema de magia, ele é bem regradinho. Então, tipo assim, o que tu pode fazer ao longo dele é muito certinho, então tu consegue prever o que os personagens vão poder fazer e o que eles não conseguem fazer com as habilidades que eles têm. E isso, na minha opinião, ajuda muito a tu ficar mais tensa com as coisas que vão acontecendo, porque, tipo assim, meu Deus, sabe? Tu sabe muito bem os limites da magia que eles têm. E tu fica tipo assim, cara, eles não vão conseguir fazer isso, não vai dar certo, e agora? E além de tudo, o plano deles é um plano meio, tipo, totalmente surtado, maluco, que há 1000 anos ninguém conseguiu. Como é que eles vão conseguir? Essa história aqui, na verdade, é uma trilogia, mas mesmo sendo uma trilogia, se tu quiser ler só esse livro aqui, tu pode, porque a história dessa missão pra conseguir derrotar o cara lá, termina nesse livro. Tem uma continuação, mas não é necessária. Tipo, tem algumas pontas soltas, mas qualquer livro vai ter ponta solta também. No final da trilogia também tem. E se tu quiser terminar aqui, dá pra terminar. Então, esse é uma história de golpe. O segundo livro dessa série, que eu tô relendo agora, que eu tô muito feliz. O segundo livro dessa série é uma história mais voltada pra guerra. E no terceiro livro é mais, tipo assim, meu Deus, é o fim do mundo, e agora o que a gente vai fazer?
Amo essa série aqui, é uma série que eu acho muito boa se tu quer começar a ler fantasia. Infelizmente, essa porcaria desse livro parou de ser produzido no Brasil em português, então se tu quiser ler, ou tu vai ter que vender aproximadamente 3 rins, se vire conseguindo, ou tu vai ter que ler em inglês. Mas ainda assim, se tu consegue ler esse livro aqui, eu recomendo demais, porque é um dos meus favoritos da vida. Não é à toa que eu tava relendo ele, né? E tô relendo o segundo agora e eu realmente tô muito feliz. Rápido e Devagar, duas formas de pensar, duas maneiras de pensar, do Daniel Kahneman. Esse livro, eu gostei bastante dele, mas ele sofre daquela coisa da reunião que podia ter sido um e-mail, sabe? Esse livro podia muito bem ter passado a mesma mensagem que ele passou num post de blog, num artigo, sabe? Num TED Talk da vida. Porque ele dá uma enchida de linguiça. E eu tenho muito ranço de livro assim. Tipo, realmente, a ideia que o livro passa é muito boa. Ele traz essa ideia de que existem duas formas que o nosso cérebro pensa, né? Tem o rápido, que é basicamente as coisas intuitivas, as coisas que a gente faz sem pensar. E tem o devagar, que é as coisas que a gente tem que realmente, tipo, peraí, vamos parar pra pensar. Um dos exemplos que ele dá no livro é, tipo assim, se eu te pergunto quanto que é 2 mais 2, rapidinho tu fala 4 sem nem pensar direito. Esse é o sistema rápido. Mas se eu te pergunto quanto que é 244 vezes 729, provavelmente tu vai dar uma parada, pegar a calculadora e calcular, ou tentar calcular mentalmente, né? Mas, tipo, não é uma coisa óbvia. O sistema rápido, ele economiza muito energia, e o nosso cérebro é preguiçoso, então ele gosta de ir desse rápido, mas ele nem sempre faz as coisas do jeito certo, ou ele tende a seguir caminhos mais fáceis do que os caminhos corretos. Então, ele vai mostrando ao longo do livro realmente a diferença entre essas duas formas de pensar e algumas maneiras que a gente pode tentar ser um pouquinho mais lógico, né? Usando o sistema 2, esse sistema mais lento, principalmente, assim, na tomada de decisões, em pensamentos críticos, responder provas, essas coisas assim. Mas o que mais me irritou nesse livro é que, assim, a primeira metade dele é muito boa. Realmente ele vai explicando todos esses conceitos. E na segunda metade, eu não sei por que raios ele decidiu que ele ia começar a botar um monte de exemplo de economia e de estatísticas e de não sei o quê. E eu fiquei boiando nessa parte ali. E eu sinto que, assim, mais ou menos na metade do livro, ele já explicou tudo que ele tinha que explicar, já, tipo, embasou toda a ideia ali por trás do livro. E daí, na segunda metade, ele começou a reforçar essa ideia com exemplos, com uma parte mais prática, e daí veio com esse sistema de economia que eu fico, tipo, gente, eu não entendo nada de economia, entendeu? Então, eu fiquei boiando nessa segunda metade do livro. Então, esse é o tipo de livro que eu acho que é interessante tu ler ou, tipo assim, aprender sobre o assunto. Se quiser, vai lá dar uma pesquisada em resumos que tem na internet. Eu tenho um resuminho do livro, vou deixar linkado aqui embaixo se quiser ver, porque as ideias que ele traz são muito boas mesmo. Mas ele é chatinho de ler, assim, na segunda metade mesmo, ele dá uma enrolada, ele sai, parece que foge do tema, sabe? Se fosse redação do Enem, coitado, não ia dar muito certo pra ele. Um dos últimos livros que eu li em janeiro foi A Pequena Princesa, da Frances H. Burnett. Esse livro aqui eu tô lendo com a minha melhor amiga, na verdade, isso aqui ela me emprestou, é um livro que ela tem desde pequenininha, por isso que ele tá, assim, todo meio destruído. Eu acho tão fofo esses livros, assim, antigos que a gente tem. Esse livro aqui conta a história que eu, desde pequenininha, já assisti o filme da Pequena Princesa. Eu acho que é a Princesinha, na verdade. Eu lembro ele como uma princesinha, mas talvez a minha memória tá errada. Essa história aqui é uma história infantil da Vestig Sarah, que ela é uma menina que o pai dela colocou ela no internato, enquanto ele tá indo lá, né, resolver os problemas dele, a empresa dele tem uma empresa de minas, de diamantes, papapá. E daí ela fica ali nesse internato, vai fazendo amigas e tal, até que um belo dia não, né, um dia trágico, ela descobre que o pai dela morreu. E daí a dona do internato decide, tipo assim, tu não vai ficar aqui, agora tu virou pobre, agora tu não tem dinheiro pra pagar um negócio aqui do internato, então tu vai virar a minha escrava aqui dentro. Escrava não, tipo assim, servente. E daí tu vê a vida da menina mudando, tipo assim, ela era totalmente mimada, ela era riquíssima lá dentro, tratada como se fosse uma princesa, uma pequena princesa, e agora ela é servente das crianças, ajuda as cozinheiras, ajuda a limpar os lugares, enfim. Mas essa não é uma história triste ou uma história trágica. Na verdade, é uma história muito otimista, porque a Sarah é uma criança extremamente otimista, pra cima, fica sempre pensando no lado positivo das coisas, em como melhorar a situação, em como ajudar as outras pessoas. Então, isso não se torna uma história trágica, até porque é uma história de criança, então acho que... Se fosse uma história pra adulto, isso aqui com certeza ia ser um negócio extremamente deprimente. Eu acho que talvez eu gostaria mais. Porque, tipo assim, essa personalidade da Sarah de ser uma pessoa extremamente querida, tipo, ela tem 11 anos, e ela tem o pensamento de, tipo assim, deixar de comer pra ajudar uma outra pessoa que tá com mais fome. Ela tem o pensamento de cuidar de uma menina que tá chorando, berrando, se esperneando, e ela fica lá do lado, cuidando como se fosse mãe da menina. Sabe, ela faz umas coisas assim que eu fico, tipo...
uma criança de 11 anos faria isso? Não sei, acho que não. Então ela me irritava um pouco nessa coisa meio positiva demais dela. Eu queria que ela desse uma surtada. Mas também que bom que ela não deu, porque senão ela ia levar na cara, provavelmente. Mas é uma história muito bonitinha. É o tipo de livro que se eu tiver filhos algum dia, eu gostaria de ler essa história, porque é um livro que ensina muito sobre essas coisas boas, né? Que as crianças têm que aprender. Sobre amizade, tipo, a Sarah faz um monte de amigo ali na escola. Generosidade, empatia. Tem um monte de mensagens muito bonitinhas nesse livro aqui. E eu acho que pra uma criança aprender esse tipo de coisa não é tão simples assim. E eu acho que histórias é a melhor forma de tu ensinar a criança sobre generosidade, sabe? Como é que tu vai ensinar pra uma criança que é importante tu ser generoso? Tipo, não é um conceito fácil, palpável de aprender. Então eu acho que com histórias é muito bom isso. Pra mim, hoje eu reconheço que é uma história bonitinha, mas não é, tipo, não pegou, assim, no lado pessoal meu. Agora, o último livro que eu li em janeiro pegou no lado pessoal meu, sim. Foi A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Já começa que eu gostei desse livro porque a protagonista também se chama Júlia. Então eu, num momento extremamente egocêntrico da minha vida, achei o máximo ler um livro com uma protagonista que tem o mesmo nome que eu. Mas o negócio meio que acaba por aí, porque a história da menina é horrível, eu não gostaria de viver na vida dela. Mas tem muitas coisas que eu me identifiquei com a vida dela, infelizmente. A história da Júlia é assim, os pais dela estão se divorciando. Então ela tá passando por esse processo de divórcio, dos pais conversando sobre o divórcio, brigando, daí eles se divorciam e ela vai vendo, tipo assim, sabe, vivendo com a mãe, e daí alguns dias ela vai passar com o pai, só que o pai negligencia muito a existência dela e não tá nem aí. O pai dela tá tipo assim, não queria mais estar com aquela família, agora estou sendo mais feliz com a minha liberdade, papapá, sabe aquela coisa, né, famosa. E a mãe dela também não é nenhum anjo, a mãe dela bate nela muito, abusa ela tanto física quanto verbalmente. Então, assim, a vida da coitada é uma desgraça. Ela tenta encontrar formas de meio que sair dessa situação que ela vive, então ela vai pra, tipo, aula de dança pra tentar, né, encontrar alguma coisa que ela é boa, ela escreve num diário, então isso foi uma coisa que eu me identifiquei muito com ela, porque quando eu era mais nova eu também escrevia muito em diários pra, tipo assim, botar pra fora, sabe, sentir que tem alguém ouvindo as coisas que eu tô sentindo, porque eu tinha muita vergonha de falar as coisas, na minha situação, graças a Deus, não era igual a dela, mas no caso dela, ela não tem com quem falar esse tipo de coisa. E eu acho que é muito interessante alguns dos comentários que ela vai colocando ao longo do livro, de tipo assim, ela tá com o pai dela e o pai dela é sempre a pessoa mais legal, sabe? Porque a mãe dela é mais tensa, mais, assim, cheia de regrinhas, o pai dela é mais livre, papapá. E daí ela gosta muito de estar com o pai dela, até que o pai dela faz uma coisa que ela não gosta. E daí, tipo assim, eu odeio meu pai! E eu lembro muito de escrever um negócio tipo esse nos meus diários, sabe? Tipo, eu odeio meu pai porque ele fez tal coisa! E ele não é mais meu pai favorito. Eu fico tipo, cara, é uma coisa muito que eu me identifiquei lendo o livro dela. Tem vários pedacinhos, assim, de tipo, de como tu é criança ou como tu é adolescente, tu vai vivendo a vida e tu vai lidando com esse tipo de situação que não é a coisa mais legal do mundo, né? A coisa mais agradável do mundo, e tu também não lida da melhor forma possível, mas que é legal quando tu consegue... É legal não, mas assim... Acalma um pouco o teu coração ver que outras pessoas também passam por isso, sabe? Uma coisa que eu não amei nesse livro foi o formato dele. Ele é escrito naquele formato em que... Eu não sei direito como é que chama, mas ele é como se fosse um poema, mas não é bem um poema. Parece meio que, tipo assim, ela escreveu o livro e foi dando enter aleatório, sabe? Eu vou colocar uma imagem de como ele é aqui pra entender. Se alguém souber como é que se chama esse estilo de escrita, coloca aqui nos comentários. Mas esse estilo de escrita, eu demorei um pouquinho pra me acostumar com ele, porque tipo assim, eu comecei a ler e não tava entendendo direito qual era o propósito daquilo, se era pra eu ler de um jeito diferente do jeito que eu leio livros tradicionais. E também, em algumas partes, assim, ela não coloca pontuação e tem uns enters aleatório, então tem algumas partes que foram um pouquinho mais complicadas de tu ler e interpretar realmente a frase, porque dá pra entender de outro jeito, aí tu começa a ler meio estranho, pera, isso aqui não tá fazendo sentido, né? Tu tem que meio que voltar e ler de novo. Mas a hora que tu se acostuma com o formato de escrita do livro, tudo começa a fluir muito melhor. Esse foi o livro mais pesado que eu li nesse mês de janeiro. Ele tem alguns alertas de gatilho, né? Se tu achar importante, vai dar uma olhadinha nisso. Mas ele também foi o meu favorito das leituras que eu li em janeiro, porque realmente pegou num espacinho pessoal ali meu, sabe? O jeito que ela escreve essa realidade é muito boa, e eu acho que, assim, é o tipo de história que ela escolhe contar é uma história que pra mim faz sentido, diferente do tipo de realismo que o Machado de Assis conta, né? Que eu também acho que é um realismo muito bem contado, um tipo de formato de história que é muito boa, mas as histórias que ele escolhe contar não são interessantes pra mim. Então daí isso afeta o quanto eu gosto daquela história. Eu tô bem feliz que eu consegui ler 7 livros esse mês, geralmente eu leio menos, provavelmente não vou ler tanto assim em fevereiro, já tô até imaginando aqui, mas tudo bem. Me conta aqui embaixo nos comentários se tu já leu algum livro que foi teu favorito do ano já agora no
no primeiro mês, né, de janeiro. E me conta também se vocês gostam de vídeos tipo esse, assim, tipo de um resumo de leituras no mês, ou se vocês preferem vídeos de resenha dedicada, né, tipo assim, um vídeo pra falar sobre um livro só. Tô pensando ainda, é o primeiro vídeo que eu faço nesse sentido aqui, então eu vou considerar se vale a pena fazer vídeos assim, ou se vale a pena fazer de outro formato. Eu vou deixar aqui do lado o vídeo onde eu falo os melhores livros que eu li ano passado, em 2022, se quiser alguma indicação de livro que eu recomendo, que eu acho muito legal. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscreve aqui no canal se tu é novo por aqui. Eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura e eu vejo vocês no próximo.